Bora lá, estamos ao vivo na conta Alexandre F. Pizarro Oficial do Instagram. Seja muito bem-vindo. Bora lá, estamos ao vivo na nossa conta do Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial. Seja muito bem-vindo. E o que a gente faz aqui? A gente ajuda você a sair das dívidas e a organizar suas finanças de uma maneira simples, prática e sem estresse. E na nossa bio do nosso Instagram, o que a gente tem? A gente tem uma mãozinha assim, apontando para baixo. A gente tem um formulário Google Forms, você preenche lá e a gente conversa com você, uma conversa gratuita, para ver o que a gente pode ajudar você, para conhecer um pouquinho da sua situação, o que a gente poderia indicar para você. Então, hoje nós estamos aqui, eu gostaria também de desejar um Feliz Natal para todos. A gente fez uma postagem ontem, desejando Feliz Natal para todas as pessoas. Estamos aí, vamos para o conteúdo de hoje. Qual o conteúdo de hoje? Só um minutinho só. Hoje a gente vai falar do quê? Como organizar as finanças para, por exemplo, comprar uma casa num futuro próximo, vamos dizer assim. Como o cenário atual, desafiador, com alta do dólar e alta da Selic. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai dar algumas sugestões para as pessoas, não é? Porque o que acontece? A situação do país vai ficar mais difícil, então alguns conselhos são interessantes. Quando você tem um sonho de comprar uma casa, pode parecer assim um sonho meio distante, mas o que acontece? Muitas vezes você vai conseguir realizar esse sonho como? Fazendo o quê? Um planejamento, tendo disciplina para alcançar esse objetivo. Então o que acontece? Você vai pegar e você vai avaliar a sua situação atual, para você ver se essa possibilidade de você, por exemplo, entrar no financiamento, se a sua condição de vida financeira hoje, ela consegue absorver essa sua empreitada. Então você vai ter que fazer o quê? Aquela velha e famosa história. Você vai ter que ver os seus gastos, os seus ganhos, para tentar encontrar situações ali dentro da sua renda que você poderia, por exemplo, economizar um pouquinho mais. Para quê? Para você conseguir encaixar esse novo gasto, esse novo compromisso seu. Então, aquela velha e famosa história. Se você está endividado, já fica muito difícil você conseguir um financiamento, porque você vai ter restrição de crédito, seu nome vai estar negativado. Então essa situação aqui é para quem tem dívida também, mas você tem a sua vida equilibrada. Sua vida está sob controle. Você não está com problema, vamos dizer assim, problema nas finanças, de desorganização. Você já tem um equilíbrio. Mas você fazendo um planejamento, você consegue encaixar esse compromisso nos seus gastos. Então você vai ter que fazer aquela velha e famosa história, priorizar os pagamentos das dívidas, tentar ir eliminando as dívidas, as poucas que você tem, e você vai vendo a sua capacidade de compromisso, para você assumir, por exemplo, a possibilidade de você comprar num futuro próximo um bem, uma casa, por exemplo, um pequeno apartamento, vamos dizer assim. Então o que acontece? Você vai ter que ir lá fazer uma planilha para ver as suas entradas, as suas saídas e ver o quanto você vai poder destinar para esse financiamento dessa casa ou desse pequeno apartamento. Por quê? Porque não dá para você, por exemplo, você ganhar 10 mil e você assumir, por exemplo, uma dívida de 7 mil, 6 mil, 7 mil, fica muito puxado. Você também tem outros gastos na sua vida. Então, por que eu estou falando isso? Porque com esse cenário atual de juros altos e Selic alta, o preço, por exemplo, da comida, tudo aquilo que você vai encontrar no supermercado, no ano que vem já vai estar mais caro.
Então você tem que tomar muita atenção. Você vai ter que ver se essa sua meta, se esse seu objetivo, vamos dizer assim, ele é realista, se cabe no seu bolso. Porque se não entrar, não adianta querer comprar, porque depois você vai dar um bem como garantia, ou você perde se você não conseguir pagar. Só que o que acontece? Se vamos supor que o financiamento seja de 4, 5 anos, e daí, ou 10, vai, e daí você devolve, só que você para de pagar, vamos dizer assim, aí o banco, ele vai, no final, cobrar todas aquelas despesas de advogado, despesas jurídicas, e muitas vezes você colocou lá um valor X e você talvez receba metade disso, se existir alguma devolução. Por isso que, nesse cenário atual de juros altos e Selic alta, que a vida vai ficar mais difícil, vai ficar mais cara, é muito comprometedor você assumir grandes dívidas no momento. Não vale a pena. Vale a pena você ficar onde você está, na condição que você está, e esperar ver como é que vai ficar a situação do país. Então, você vai ter que ver quanto que você vai destinar para comprar essa casa. Você tem que colocar isso no papel. Não adianta você imaginar que vai dar, que vai fazer mágica. Não existe mágica. Aí você vai pesquisar na região que você quer comprar os preços dos imóveis. Vai fazer uma pesquisa. Muitas vezes você vai ter gastos, por exemplo, com adaptações, com reformas, se for usado. E daí o que acontece? Se for na planta é mais barato, só que leva mais tempo. Então tem todas essas situações, você tem que analisar se você vai ter pressa ou não. Tem todas essas situações. Você vai ter que fazer essa conta, como é que vai ser? Por exemplo, um banco bom para financiar, muitas vezes o pessoal gosta da Caixa Econômica Federal. Muita gente compra por ali, porque quando eles estão vendendo, mesmo em leilão, os imóveis são garantidos, a documentação. Você também não pode entrar numa roubada, né? Comprar um imóvel que a pessoa lá na ponta está devendo outros impostos, outras coisas. Até tem uma lei aí que foi aprovada que você compra, mas se o outro já estava devendo outras situações, eventualmente pode existir algum questionamento judicial e você eventualmente pode perder algum sinal, alguma coisa. É complicado. O que você vai ter que fazer? Criar uma poupança, um investimento, guardar esse recurso que você está destinando para comprar esse imóvel nessa situação caótica do país, com juros altos e Selic alta, para ver se você, por exemplo, muitas vezes, se você paga à vista 70%, 80% e só financia 20%, você consegue uns juros mais em conta nesse financiamento. Não é verdade? Então, esse dinheiro esse compromisso que você vai ter mensal com você de guardar para fazer um investimento lá na frente de comprar um imóvel novo, como é que você pode fazer? Você pode automatizar esse investimento, configurar um aplicativo, uma poupança, um tesouro direto. A gente fala poupança é muito ruim, mas quem já está na poupança e não tem nenhum outro tipo de investimento, em comparação a quem não investe nada, a pessoa está 1 milhão de anos-luz. Entendeu? 1 milhão de anos-luz. Agora, quem está no Tesouro Direto está mais assim 10 milhões de anos-luz na frente. Porque a poupança ela é muito ruim. Isso que a pessoa tem que entender. Por que eu estou falando nesse contexto hoje? Porque esse contexto é importante por causa da situação do país. Juro alto, Selic alta. E o que vai acontecer? A melhor coisa é se você tem uma situação, um orçamento muito reduzido, estreito, você se aventurar em novos investimentos, em novos financiamentos, em novas tomadas de recurso, de financeiras e de bancos, eventualmente, e com quase toda certeza, a sua vida vai ficar muito complicada. A gente não sabe o que vai acontecer em 2025, 2026. Pode ser que o dólar chegue a 6,50 até R$7. Então a situação vai ficar muito complicada. Se hoje você for ver, por exemplo, em atacadista, o preço de 1 litro de óleo de soja está um absurdo. O preço do café é absurdo, o preço do óleo é absurdo. Então o que acontece? Fica muito difícil.
vai tudo ficar muito puxado. Então, você aumentando essa sua poupança gradualmente, o que vai acontecer? Você vai aumentar o valor e você vai guardando esse dinheiro e fazendo um investimento num lugar seguro, com liquidez, rentabilidade, segurança, transparência, que nem o Tesouro Direto. E a melhor coisa, se você pensar em adquirir um imóvel, algum tipo de investimento nesse período que o país está com juros altos, com a Selic alta e com dólar alto, fica muito difícil para quem tem uma saúde financeira estreita. Então o que acontece? Você tem que se preparar, como eu já falei agora há pouco, para custos adicionais. Você vai ter que dar, às vezes, um valor para uma entrada, você vai ter que considerar impostos, taxas, documentos em cartório. São vários gastos que a pessoa vai ter. Como eu já falei, adaptações do imóvel, se ele é alugado, se ele é usado, reformas, tem tudo isso, né? Aí o que acontece? Esse cenário, levar muito em consideração o cenário econômico do dólar e da Selic alto. Se você não consegue decidir isso, perguntar para uma pessoa que é especialista no assunto. Você vai ter que negociar com o banco, porque o que acontece? Nessa situação do dólar alto e da Selic alta, o que acontece? Vai ficar muito puxado o financiamento para as pessoas com orçamento reduzido. Já falei agora há pouco, imóveis na planta, eles são mais acessíveis, as condições são melhores, existem mais facilidades. Às vezes você pode até escolher a face, se está mais ensolarado ou não do imóvel. Então o que acontece? Dicas extras: busque o conhecimento financeiro, busque a ajuda do planejador financeiro para te ajudar a fazer um plano personalizado para você adquirir esse imóvel nessa situação que você vai pensar em investir num período que o país está passando por uma situação caótica. Porque o dólar nesse valor e a Selic nesse valor está muito difícil, vai ficar muito caro esse financiamento. Então hoje, qual foi o nosso assunto de hoje? Nosso assunto de hoje foi alertar as pessoas, não é? No seguinte aspecto, o aspecto da conjuntura econômica, aonde muitas pessoas, porque todo mundo quer ter a casa própria, então a pessoa quer comprar uma casa, um pequeno apartamento, uma kitnet para morar, para sair do aluguel, só que a pessoa até já tem o dinheiro guardado, mas não é o total, é uma quantidade muito inferior. E nesse momento de dólar muito alto e Selic muito alto, a gente não recomenda fazer entrar nesse tipo de situação. Deixar o país estabilizar um pouco mais, para ver como é que vão ficar as coisas no país. O país está muito complicado hoje em dia. Então, o que você está fazendo aqui? A gente ajuda você a organizar suas finanças, a sair do mundo das dívidas de uma forma simples, prática e sem estresse. E hoje, o nosso assunto de hoje foi esse. Se você for pensar em comprar alguma coisa, toma cuidado com a situação e com a conjuntura atual do país. A gente não sabe como vai ficar janeiro, o país vai ficar complicado. E o que acontece? Muitas vezes você está lá e você quer, assim, você está quase comprando um imóvel, quase financiando. Então o meu recado de hoje, toma atenção, porque com essa conjuntura, com guerra fora do país, com nos Estados Unidos a mudança da política, o Brasil, a situação que está, e esse dólar e essa Selic, pode ser uma situação não muito boa para realizar compra e para assumir compromissos grandes hoje no país. Fica essa dica de hoje. Esse é o nosso assunto de hoje, nosso recado de hoje. Muito obrigado, boa noite.